Ah, ok. E aí, vamos... Quer começar do começo? Onde era o começo? Que você fez aquele processo, e aí você estava conversando com o seu cliente. Então, não lembro mais a raiz do o linear Você de estava pensamento. confessando que... Confessando gente, momentos no confessionário do Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Então, cara, assim, o que eu tenho percebido? Que cheguei aos meus... Fazendo conta. 43. 40 a mais. Não, cara, não pode ser 40 a mais. Não, sabe por quê? 35. Porque eu já me libertei dessa parada, entendeu? Não, já tá na hora de diminuir, vai, 35. Eu não tenho problema de mentir idade. Então, assim, tive muitas questões relacionais, principalmente ali entre homem, eu, mulher, os outros. Porque, assim, na minha vida inteira, eu fui induzida e imbuída. Pelas circunstâncias. Na verdade, assim, por você. eu nasci com essa potência que foi lapidada de uma maneira mais intensa da energia masculina. Se é que me entende. Ou não. Quem pegou, pegou. Me entende? Então, porque assim, eu vim de uma família com muitas mulheres. Poucas presenças masculinas de gênero. Vou tentar fazer dessa maneira. Dá pra diferenciar. E não que alguém seja obrigado a dar, né? Porque dar também é uma questão que a pessoa... É uma opção. É uma opção. Dar, comer ou não é uma opção. Então, assim... Sempre tem um negócio desse. Sempre. Então, eu fui aqui... Eu vim de uma energia muito mais masculina até ontem. Porque, assim, a vida me requereu encontrar essa potência energética. Só que isso dentro de um relacionamento, a minha posição se tornava disfuncional. Por quê? Porque a energia masculina, e aí não é de gênero, é aquela energia que é do pai, né? Vai, pum, se joga, vai pra vida. E aí... Cuida, provém. Pois é. Controla, direciona, administra. Manda, pra ser mais específico. Que aquele dito assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é real, tá? Manda quem... Manda se você quiser. Não, e manda quem tá com uma energia altíssima masculina e muitas das vezes tá mandando, mas tá se desmandando, se desligando, né? Eu não vim nessa realidade para exacerbar uma das minhas energias. Adquiri potências, não posso negar, em função dessas coisas. Meu pai ainda dizia, né, que para alguém casar comigo tinha que ser mais macho que eu. E aí, durante um grande período, isso foi uma bandeira para mim de orgulho, inclusive. E foi muito útil em diversos momentos. Não dá pra pegar e falar que foi a pior coisa que eu fiz. Não Poxa, então... Não acho que seja assim. Não sei se eu posso classificar e preciso classificar entre pior, melhor ou não. Mas o que é necessário eu olhar foi extremamente disfuncional. Totalmente, inclusive. Não em tudo. Do que não tudo que você observa. Você montou seu escritório inteiro. Sim, mas isso seria montado de uma outra forma. Sim. Só que assim, o desgaste que eu faço internamente com as minhas células, onde eu potencializo a minha energia masculina, me trouxe vícios, inclusive, do cigarro, por exemplo. Porque é masculino. Eu precisava colocar masculinos pra dentro. E aí, entendam-se como vocês... Sabia que tu ia soltar lá ele. Então, assim, por exemplo,
nosso almoço de Páscoa. Eu, como uma energia intensa, eu tenho uma amiga, inclusive, que disse pra mim, né? Você ainda não se permitiu ser princesa. Eu falei, quê? Praticamente jogando na sua cara. Como princesa do tipo... Como você ousa me chamar Quem é de você princesa? querer que eu seja? Princesa é o quê? É o homem me sobrepor? É eu ser Não. É me diminuir É. ao mero papel de uma princesa? Pô, cara, mas ser princesa é bom. E eu vou te falar que não é legal. E aqui a gente não tá falando do desequilíbrio de que pra ser princesa a gente vai entrar na sombra desse arquétipo, porque esse é um arquétipo. Masculino e feminino são arquétipos também. Adotados onde tem sombras, sim, de todos os âmbitos, né? Então eu não preciso ser a menininha, tolinha, né? Que marionete usada, etc e tal. Mas também... O que tá fazendo aí? Tô gravando a gravação. Ah, Bastidores. Make off. Ainda dei zoom. Então, como a gente estava conversando, eu não me arrependo de muitas coisas que fiz, mas não tornaria a fazer. Não me arrependo porque, graças a ter adotado essa energia de uma maneira tão intensa lá atrás, hoje eu sei a diferença do que eu quero escolher. E fora que você foi capaz de fazer muito. Muito que ninguém teria feito no papel de princesa. Então, teria, né? Não, sozinha. Não, então, mas a gente não faz nada sozinho. Justo. A gente não faz nada sozinho. E aí eu teria feito sim na energia de princesa. Criando em associabilidade com a energia masculina. Sim. A princesa precisa ter o príncipe. A energia feminina precisa da energia masculina. E isso é dentro da célula, ok? E aí, para não ser problematizado, vale ressaltar que não é estar com um homem. Não é gênero, até porque eu escolho me relacionar sexualmente com homens por opção minha, mas sendo uma energia masculina, disfuncional para minha pessoa. Eu não tenho atração pelo um corpo feminino para me relacionar sexualmente. Mas a minha energia masculina fazia com que eu me relacionasse com corpos masculinos dentro de energias femininas. Isso aí, garota. Seria a transenergia, vamos botar assim. Tô criando mais um aqui. A lésbica energética. Pode ser assim. E esse ímpeto de coordenar, de mandar, de meter a mão, de fazer nananana, até aqui me trouxe a possibilidade de olhar capacidades, habilidades, mas que no dia a dia nunca foi funcional. Porque é pesado pra cacete levar isso pra frente. Beleza, me separei, fiquei com 3 crianças pequenas, beleza, vambora. O que restou? A vida. Só que eu não vivia a vida, eu corria atrás da vida. Que é o que você estava falando, que é o papel da energia masculina. E que o da energia feminina é aceitar a vida. Então, por exemplo, a tua madrinha me ligou esses dias e a gente estava conversando e ela falou, não, porque você também é assim, né? Precisa trocar uma lâmpada, troquei a lâmpada. Aí eu... Exatamente, aí eu pensei e falei, cara... Por quê? Pra quê, né? Quem precisa ser trocada é a lâmpada. Quem não veio escrito na lâmpada só serei trocada se a Dina me trocar. Ai. Posso? Sei. Sim, eu posso e sei. Mas não preciso. Não preciso. Até porque eu não sou a lâmpada. Talvez eu seja o Aladim. Sacanagem. E cadê o gênio nessa história? Engoli. Eu comi o gênio.
Então, assim, eu tenho estado num momento reflexivo, inclusive com os meus relacionamentos amorosos. Isso de todos os âmbitos, tanto filho, amizade, etc. e tal. amoroso. E assim, eu de verdade, eu escolho me desconfigurar. Porque todo mundo que olha a Dina vai. E falavam, não, pede ajuda pra Dina que a Dina faz. A Dina sabe. Fala, a Dina faz, a Dina sabe, mas a Dina não quer mais. Até porque, assim, o fato eu saber fazer isso aqui tudo. Já tinha posto prateleira? Não. Já tinha furado parede? Já tinha furado parede? Não. Essa energia do posso me divertir e tentar aqui. É a energia de ir pra vida, que eu recebi do meu pai. Mas preciso usar ela o tempo inteiro pra tudo? Não. Porque enquanto eu tô fazendo isso aqui, quem deveria estar fazendo esse papel tá fazendo as unhas, pintando o cabelo, fazendo trancinha. Só que eu vou me incomodar com isso. Então, o meu comportamento de ir bloqueia. Eu percebi muito isso lá na Páscoa. Que o Leleco chegou. Eu vou, ela voa junto comigo, depois a gente se encontra em algum momento, tá? Vocês ficam aí na de vocês. Perdeu, tá ninguém se perdeu, tá todo mundo aqui, tá? Só viramos uma esquina aqui rapidinho. Vamos voltar pra rua principal já. A gente volta, ele chegou e você... Eu lembro que você falava que você... Leleco meu genro, gente. Você falava que você não gostava de sentar de costas pra rua. Eu lembro nitidamente disso. Você lembra disso? Lembro. Milagre, né? Pois é. Caiu a chuva. Gente, pra vocês verem como uma postura... Quem tá lá do outro lado é minha filha. Uma das. Não é filho não, gente. É filha. E é muito engraçado isso, né? Porque eu sempre falei isso e eu parei de falar. Parou. Porque eu percebi que a confiança não está em eu ver, em eu perceber. Você sabia que não vai acontecer porque é você lá. Porque eu escolho diferente. Porque a minha energia em completude está ali por outra razão. E não para me tornar vulnerável às possibilidades que sim, gente, tem possibilidade de acontecer como tem possibilidade de não acontecer. E aí meu genro chegou e os lugares que eu tinha separado para ele e para ela... De costas pra rua. Era de costas pra rua. E não foi proposital porque até então, cognitivamente, eu não tinha essa informação a respeito dele. E aí, tinha que ver a minha cabeça na hora, porque quando chegou, eu direto olhei pra ele e falei, você vai fazer uma coisa que você não gosta. E aí eu olhei pra ela, porque ela também não gosta. Eu falei, o que vai sair disso aqui? Pois ela prontamente levantou e se ofereceu pra sentar de costas pra rua. E eu olhei e falei, que diferente. Então, mas por que isso? Porque nesse momento, não basta eu saber que na hora que você falou, eu vou aqui, né? Puxo aqui um cachê e falo, Papel masculino. Essa merda eu tenho aqui dentro também. Papel masculino. Isso aqui é o quê? Preservação da espécie. Cocô do cabrito. Isso aqui é o cérebro reptiliano querendo lutar com medo de um dragão aparecer, engolir minha cabeça e eu não estar preparado. Falei, opa, mas aqui eu sou a preparada. Eu sou a princesa. Durou 5 segundos? Durou 5 segundos. Mas na mesma hora eu quis trocar de lugar com ele. Óbvio que ele não aceitou. Porque na cabeça dele estou colocando duas em modo vulnerável. Uhum. Que é o papel masculino. Proteger. Pegaram essa? Acho que não, né? Repete aí, por favor. Qual papel? É o papel da energia masculina. Proteger. Proteger, sustentar. Aqui a gente não tá falando só de fato financeiro, tá? Sustentar, ele vai além, pode incluir o financeiro, se assim a dinâmica do casal for a questão, mas não é sobre só o financeiro. E aí ele foi e sentou na cabeceira. Ele tirou a cadeira de costas e botou na lateral que nem existia nada. Criou
criou um assento entre eu e ela, no caso. Ela ficou de costas e eu fiquei de frente, eu continuei de frente. Mas ali a minha princesa saiu, né? Depois dali. Que aí vocês vão querer, garçom, vem cá. E aí eu cutucando ele falando, pede aí. Aí ele riu e falou pra minha mãe, mas ela sempre pede pra eu pedir. E eu ri. Eu ri porque eu sou o quê? Eu sou a princesa. Mais ciente de que ela foi induzida também, e aí nesse caso também por mim, lá atrás, a ter muito mais a energia do fazer. Tanto que a gente até falava, você falava pras pessoas, porque se eu falar com a Carolina, vamos não sei o que, vamos Bora? botar papel de parede, vamos. Bora. Agora, cadê o papel? Vamos pintar a parede? Vamos derrubar? Vamos amassar? Vamos lixar? Bora! Vamos montar móvel? Criança. Bora! Só que o que isso bloqueia? Bloqueia que vocês, assim como eu, não vão ter relacionamentos amorosos sadios. Porque vocês vão atrair a menininha. Menininha é energia, gente. Comportamental, tá? O mimizento. Vai atrair o cara sensível. Mas sensível ao ponto dele... Só ele é a menina, ele é a princesa. Só as emoções dele. Só as emoções dele vai importar, porque você é a forte, lembra? Eu cheguei... Quando meu pai faleceu... Cara, isso é muito foda aqui agora. Quando meu pai faleceu, eu me permiti não chorar para que os meus filhos não sofressem. O pai era meu. Foi mesmo. O pai era meu. E quando fez, foi longe da gente. Não, teve uma vez que seu irmão me pegou. Uhum. Eita, Ele contou. não. Lá ele? Não foi isso. Não foi isso, tá, gente? Ele me percebeu Essa piada sofrendo. ficou em 6º lugar. Ficou. E aí eu pedi desculpa pra ele. Gente. Como é que a gente vai vendo as coisas, né? Peraí. Já soltar o que tô tá até na suando, tô até suando. Não, tô soltando, né, gente? E aí eu tenho passado, eu tenho me colocado em situações, vamos pegar a autorresponsabilidade aí, né, gente? Que aí depois eu não quero passar aquilo, que eu falo, cara, não é possível que o fulano não tá me escutando. Que isso aqui, esse comportamento me fere, me isso, me aquilo. Cara, como é que vai? Como é que a pessoa vai ouvir algo? Como é que você não falou? Não, que você até fala agora, mas o teu comportamento até aqui dizia o quê? Que você era ferro, que você era rocha. Que você aguenta. Como alguém, como você, tão, vamos dizer, dura, tão forte. Caraca! Ouvi de um amigo meu, do mesmo amigo, assim, ó. Cara, você já entendeu que você é uma pessoa tão forte, mas tão forte que você não precisa usar a força na vida. Eu falei, o quê? É o quê que você falou? Oi? Repete pra eu ter certeza do que eu ouvi. Oi, Pits. Como? Cara, quando é que você vai se permitir ser princesa? Aí eu... Primeiro vem o... Como assim? Vem o pincher raivoso. Porque eu vou falar, gente, aquele 1% vagabundo era a minha maior porção. Era o contrário. Era 99% vagabundo. É isso. E assim, é algo que é tão desproporcional que quando você fala assim, não, cara, assim, eu vou escolher ser feminina. Você tem dificuldade de ser Você tem feminina. medo. O teu cérebro fala, vai dar muito ruim, maluca. Volta pra cá. Aqui, ó, nós maromba. Pra cá, é tiro, porrada e bomba. Aí não, aí vai dar ruim. Não vai ter ninguém aí, tu tá sozinha. Na Princesa Holândia, tu tá sozinha. Vem pra Forçolândia. Ai, ai. E é tão entranhado que você chega a julgar o comportamento de princesa dos outros. Como que... O que é que fulana tá esperando,
gente? Por que ela não vai lá, não mete a mão e não faz? Porque ela não quer e não precisa. Porque ela pode ser princesa. É claro que aqui tá dentro de um equilíbrio, né, gente? Não é aquela pessoa que vai vai se largar na cama, porque aí existe o desequilíbrio. Sim. É a energia feminina em desequilíbrio. E ela vai ser o quê? Vai ser controladora, vai ser manipuladora ao seu bel prazer, vai ser vítima. Vai pra cidade da coitadolândia, como você gosta de dizer. Mas, gente, eu vou te falar. Tava contando pra ela que o irmão dela, meu filho, esteve aqui. E aí ele falou que, comprei um chuveiro. Na mesma hora, ser um homem feminino. Esse vai ser meu lema. Eu preciso ser, meu masculino precisa ser feminino. Ser um homem masculino. Feminino. Não fere o meu lado masculino. Vai ter que ser assim. Na mesma hora eu vim com, assim, né? Opa! Vou lá, vou trocar, vou fazer. Aí eu parei e falei, ei, tô falando com um homem. Aí ele falou, não, eu sei que eu já vi diversas vezes o meu pai trocando, não sei o que, não sei o que. E aí eu parei e falei, uau, as mesmas informações que ele tem, eu também tenho. Falei, como você escolheu decidir por isso? Como você vai resolver isso? Mas, gente, vocês não têm noção do que é, pra mim, ser princesa. Que aí é essa parte aí do... Quem disse que eu tenho que ir lá tocar? Quem disse que eu tenho que ir lá fazer? Quem disse que eu tenho que ir lá botar a mão? Gente, eu cheguei ao cúmulo de só botar a unha postiça, porque as reformas que eu fazia quebravam as minhas unhas. Você lembra disso? Porra, eu lembro. Pra vocês verem que é num nível assim que engloba tudo. É cada miúça. Eu vim com as compras e alguém se oferecer. Não, pode. Se eu só paro aqui com o carro que eu tiro. Gente, alô. Pra quê? E aí depois que você tem esse insight que você começa a perceber o tanto de coisa que você aplica. Porque não é só quebrar uma parede, furar a parede, botar uma prateleira, não é só isso. Às vezes em cada detalhezinho mínimo, eu não conseguia aceitar que ninguém pagasse um salgado pra mim. Na época do ensino médio ainda. Uma amiga minha, eu não tinha levado o lanche, porque eu saí atrasado pra variar. Ela se oferecia, não, eu pago o salgado pra você. Aquilo me subia. Como assim ela vai pagar alguma coisa pra mim? Então, para vocês verem como o ambiente vai moldar os seus comportamentos e sua visão sobre si, seu self. Como eu tava falando, o que você perdeu? Então, eu tava fazendo uma junçãozinha aqui do negócio que eu arranquei da meia. E aí eu perdi. Fachada pra jogar fora. Então, assim, eu cresci, né? Numa família onde as minhas referências masculinas, a primeira estava distante, que era o meu pai, né? Separou da minha mãe quando eu tinha 7. Até os 7 anos a criança não sabe que é um indivíduo separado, então todas as dores ela toma pra ela, todas as ausências e etc e tal, né? E aí, a partir dali, então, eu convivi com 2 mulheres extremamente fortes, ou seja, extremamente desequilibrada energeticamente. Pendendo pra energia masculina. Que é minha irmã e minha mãe. Não preciso dizer qual é a irmã. Ela de ouvir, ela vai saber. E quem conhece a família vai saber também. E o meu irmão, que vivia ali no dia a dia, extremamente criado com a energia feminina. Ele adotou o oposto. Por quê? Porque ele estava numa matilha de muito mais homens dentro de um corpo feminino.
Uma matilha de alfas. Então não restava o lugar de alfa pra ele, como não resta até hoje. Então ele precisava ser beta. Só que hoje a minha mãe mudou a energia. Hoje a minha mãe tá na energia da princesa. E aí ela tem uma luta interna, onde ela não quer ser cuidada. Porque como ela ousa precisar de alguém pra cuidar dela. Cara, que loucura. Louco. Não tinha reparado nisso da minha avó. Você quer todas as meus certificados agora? Não, mas aí mesmo sem certificado eu reparei um monte de coisa. Tudo bem, mas a gente conversa dessa. Agora incluir minha mãe nessa é foda, Caroline. Porra. Percebe? Percebo. E aí, hoje ela está requerendo que o meu irmão seja o macho alfa. Sendo que ele nunca aprendeu. Ele não tem referência, porque pra ele mulheres são alfas. Não homens. E aí tá lá, os dois precisando de algum alfa. No momento em que eu não escolho mais ser alfa. É. Porque até Vai aqui você ficar bem é o alfa dos divertido. dois. De todos, né? De todos. Eu achava muito interessante, assim, né? Que a minha família, as minhas irmãs muito mais velhas do que eu, todo o problema que tinha era em mim, né? Que era eu que era referência de resolução. Botaram em você. Era ele. Vocês estão vendo? E aí o mais interessante disso tudo é que quando você se posiciona a escolher diferente, você começa a ver que nenhuma relação que você teve até hoje foi verdadeira. E vem todo tipo de teste para fazer você balancear na sua decisão. Que é o seu ego. O seu ego é uma entidade. Que ela tem uma definição. Eu sou masculina. Mas a energia masculina é o meu único polo de sobrevivência. Uhum. Como a minha centelha divina ousa, né? O meu espírito ousa equilibrar essas duas energias. Então eu vou mostrar pra ele que ele precisa se dobrar. Que não. Que é muito perigoso, vai dar merda. Vai dar PT. Vai dar PT. E aí essa zona aí de ruptura. Não é legal, não. No meu caso é um pouco mais fácil. Porque eu deito lá, faço um negócio de uma reprogramação, deixo lá. Acordo na merda. Acordo sem saber quem sou, onde estou, que dia é hoje. Com sensações físicas, inclusive, porque é real essas informações na célula, né? E nós temos neurônios por todo o corpo. E se a nossa mente briga, o nosso corpo também briga com essa informação. Chegou ao ponto, gente, dos meus amigos. E aí? Gente, é só um apelido, tá? Se vocês quiserem se doer, vocês se doem. Porque aí, ou então vai pra outro lugar. Entendeu? Que é... Se quer cancelar, cancela também. Os meus amigos, aliás, eu tenho um sobrinho que se eu tiver, me chama de tio, inclusive. Os meus amigos, fala aí, viado. Porque acaba que a energia que eu transmitia... Confunde as pessoas que convivem com você. Porque é não verbal, é a linguagem não verbal, é a linguagem vibracional. Então, que sexo é esse? Que gênero é esse? Como a gente intitula isso? Eles mesmos mostravam que não identificavam você na energia feminina. Gênero indeterminante. Você virava a gênero. Quer que dê pausa aqui? Ah. Então, aí que tá o grande X, sabe? E aí eu comecei agora um despertar da minha princesa interior, da minha princesa para a sua
Princesa. Princesa. E assim, gente, eu vou te falar que eu cheguei a um ponto que ela às vezes caía, se ralava. Eu nunca fiz isso. E ela sentia dor, óbvio, né? E eu falava, bora, respira. Como assim? Chorar? Não, Cara, especifica. bora. Estica esse joelho. Estica. Ah, é porque ela ficava com o joelho dobrado assim, gente, não esticava. Uma perna esticava e a outra andando na ponta do pé pra não esticar. Pra você ver como a energia masculina, quando ela tá disfuncional, você entra na sombra dessa energia. E a sombra dessa energia é você ignorar que o outro sim, independe do gênero da outra pessoa, ela pode sim estar com uma necessidade diferente da sua. E ela pode sim estar com dor naquele momento. E sim, pode ser desafiador para ela. E não, ela não tem que passar a mão e ir embora, porque eu fui atropelada quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu fiquei com a cara literalmente toda acabada. Abri a boca inteira por dentro, soltou. E eu não podia comer durante 6 meses, nada que não fosse batido no liquidificador. E aí uma bendita vizinha, e aí é no positivo que eu tô falando, chegou lá com biscoito recheado. Eu não aguentava mais comer nada batido no liquidificador. Bem tocado. E aí eu fui, sabe, assim, comendo. Na verdade, se a gente parar pra pensar, o meu cérebro estava em colapso, eu estava sendo cuidada, eu precisava ser princesa naquele momento. Gente, aos 12 anos, meu cérebro estava em colapso. Como eu ouso ser princesa? Com a minha cara destruída, literalmente destruída, eu não podia ser princesa. É claro, né? Honro a energia que sou, porque ela tá aqui. Mas escolho equilibrar agora. Dar mais intensidade pra princesa. Porque, gente, vocês não têm noção. Ou tem, né? Ou tá tendo agora, né? E, gente, vamos chegar aqui no consenso. É muito bom estar na energia de princesa. Quando você aceita ela, é maravilhoso. É, mas assim, o aceitar que ela quer dizer, não é você falar, ai, é bom, ai, que bom, vou fazer os outros me trazer tudo na mão, na bandeja. Não é só isso. Ai, que bom. É você, inclusive, entender por que você merece isso. Porque, assim, senão você vai ter casamentos disfuncionais, namoros disfuncionais. Amizades disfuncionais. Aonde você, de repente, está aí me ouvindo e falando, Diana, as pessoas só entram em contato comigo quando precisam de mim. Mas quando eu não estou bem, eu não recebo uma ligação. Porque você mostrou para essas pessoas que você é uma fortaleza masculina. E como assim você vai precisar de ajuda de alguém, de alguma coisa de alguém? Você é super-heroína. No caso, super-herói. Super-herói. Mas você já viu heroína ou herói? Terminar uma batalha sem estar todo fudido? Todo arranhado pelos outros. Vai lá brigar com os vilões. Pra salvar alguém. Pra salvar alguém aonde só se ferra você e o vilão. E isso num prognóstico aqui de Marvel, onde os heróis sempre se dão bem, né? Porque não existe heróis aqui. Ou melhor. A gente não tá na Marvel. Nem sempre. Ou melhor, você até pode ser heroína, mas desde que você seja sua. Porque senão você vai estar, como eu, numa energia intensa de masculinidade, se relacionando com corpos com energia oposta, e isso vai te incomodar extremamente. E aí você vai tentar salvar essa pessoa. Tentar ensinar ela a ficar na energia que ela deveria estar. Mas que nem você tá. Ela só tá ressoando com a sua energia. Tá sendo o oposto da sua. Vamos colocar assim, um cérebro natural. É um cérebro natural. Você pega um leão que vai se comportar como leão. Energia.
de identificação. E ele vai buscar o quê? A leoa. E ela vai ser quem? São arquétipos. E esses arquétipos vêm com sombras. E ter esse yang yin, né? A lua, o sol, em equilíbrio, o quente, o frio, o branco, o escuro. Isso é o equilíbrio das energias interiores. Porque assim... Ah, Dina, mas eu não conheci meu pai. Mas a célula dele tá dentro de você, você conhecendo ele ou não? Meu pai já morreu. Eu nem convivi com ele. A célula dele não saiu daí. Ela continua aí e ela trouxe informações pra você. Trouxe aptidões, inclusive. Trouxe habilidades. E aí, quando que eu desassociei? Que o nome é desassociar mesmo, tá? Eu nasci numa família com a maior parte feminina, de mulheres, gênero, tá? Mas todas elas com energia masculina. Aonde quando eu ia pra rua, eu não via isso. E aí o meu cérebro entende que se relacionar com um homem, gênero, porque é minha opção, hétero, com a energia feminina é o que te completa. Aquele negócio de buscar no outro que falta em você. E aí, com essa fala que ela trouxe, eu preciso trazer outra coisa. Será que no fundo eu me relacionei com as pessoas que eu desejava me relacionar, ou eu só me relacionei com os personagens que a minha mente criou para sobrepor minha intensidade masculina? É igual daquele gatinho. É igual daquele gatinho que bate no... Então, por fim... Não me relacionei nem mesmo comigo. Porque para eu me relacionar comigo, eu estaria presente usando a minha energia feminina para cuidar da minha masculina, dando suporte, adorno, carinho, nananã, e a minha masculina impulsionando essa energia e as duas indo para a vida. Uma aceitaria a vida, que é a mãe, que é a mulher, energia, além das funções. Porque a função de pai, mãe, qualquer pessoa pode fazer, gente. Então um avô, uma avó, E durante muito tempo, quando eu me separei do pai de vocês, eu dizia que eu era pai. Vocês lembram que eu exigia que o dia dos pais vocês me dessem... Gente, que loucura. De uns anos pra cá, que você virou e falou: que mas não é pai? Sou pai de ninguém? Sou Depois mãe. das minhas formações, das primeiras. Não sei ali em qual, mas... Na hora que, né? Tá. Ali depois de algumas delas ali, porque... Mas para você ver como a energia... Eu vou inclusive trazer um pouco lá para trás, né? No casamento com o pai de vocês, quem ia pro banco, quem pagava, quem assinava, ele trabalhava, porque era o nosso acordo, ele trabalhava para cuidar das crianças e da casa, só que fazia essa função e ainda fazia a masculina. E aí a gente Tem volta como lá dar porque certo. você falou lá atrás. É pesado. É muito pesado. É pesado. É muito pesado, porque a sensação que você traz da vida não é a vida, mas a sensação que você traz pra vida é que se você não faz, nada funciona. Se você não der o passo, nada acontece. E aí isso ainda traz uma falta de confiança. Parece que é um excesso de confiança em si, mas na verdade é um seguro de anos, que a gente costuma falar, porque acho que anos ninguém me bloqueia. Falou, seria... falou que já tiveram 2 palavrões no vídeo. Esse ninguém vai perceber. Vocês voltam no vídeo agora pra procurar. Duvido, eles devem lembrar. Então, essa falta de confiança do mundo
é que traz esse excesso de confiança que, na verdade, é uma carapaça de medo. Então eu prefiro acreditar que se for pra eu fazer, eu faço. Mas se eu tiver que deixar na mão do outro, vai dar PT. Isso é um instinto de sobrevivência. Onde eu preciso exacerbar uma energia para ter certeza que eu vou ser capaz. Mas lembra? Uma andorinha só faz verão. Será? Nós precisamos da completude energética. De Yang Yin, mas precisa de um equilíbrio para isso. E senão a sua vida externa é totalmente coerente com a energia que você está sendo aí dentro, gente. Totalmente. O que é que nós estávamos conversando na sala que aí surgiu essa vontade de ter que gravar? Que agora não... Cara, a gente já tava falando sobre o tema e eu tava contando pra você que uns anos atrás eu tinha tido esse insight vendo uns vídeos pela internet, que o pessoal fala muito sobre energia masculina e energia feminina, mas focada no âmbito do relacionamento amoroso. Sim. E que eu vendo essas coisas, eu falei, tô fazendo nada, vou tentar. E aí que foi quando eu fui vendo. E aí... me perdi na linha de raciocínio. TDAH falou mais alto agora. Você foi percebendo que a sua energia... Era predominante mais masculina. Eu falava, inclusive, pro meu namorado, ele falava, porque eu comecei a trabalhar no meu antigo emprego, e quase 3 anos depois que eu fui começar, 2 anos depois que eu fui começar a me relacionar com ele, eu fui conhecê-lo, sendo que como ele, que frequentava 6, 7 dias na semana o meu trabalho, a gente não se conhecia. Entendeu? É uma coisa que não fazia sentido. E aí, antes de me relacionar com ele, eu me relacionei com uma mulher. E a gente brigava muito, porque eram 2 mulheres se relacionando, onde eu estava na energia masculina e ficando cada vez mais na energia masculina, porque ela estava na feminina. Só que ela oscilava entre a feminina e masculina porque ela estava no equilíbrio dela. Ela conseguia passear nessas 2 energias. E eu comportamentais, né? Já. Brigando o tempo todo com a minha e, meu Deus, até que a gente, obviamente, né, não funcionou. Não vai funcionar. E aí, depois disso... Pra funcionar tem que, assim... Se você... É claro que foi escolha também, mas se na época você tivesse tido essa percepção e tivesse ajustado, aí sim consegue. Fora isso, não vai. Exatamente. Porque assim, e aí você pode pegar essa métrica aí, né? A gente sempre cria relacionamento com as nossas referências masculinas e femininas que tivemos na época da nossa vida, na nossa construção. Se você for avaliar ela, sem dizer nome, por favor, e ele, você vai pegar em que momento você se relacionava comigo e em que momento você se relacionava com o seu pai, com eles. Explique, seja mais específica. O que eu gostava no seu avô? Ih, agora que me pegou. Boêmio, dançar, brincar, zoar, dadadi, dadadá, papapi, papapó. Sim, Minha referência masculina. Meu pai era só isso? claro que não. Não. Da minha mãe. Minha mãe, como estava exacerbada de uma energia que não era para ela estar, até em função de separação, ela era a parte da porrada, tiro e bomba. Uhum. Os meus 2 relacionamentos. Tiro, porrada e bomba, dedo no toba e gritaria. Porque, por fim, eu estava me relacionando com o masculino de referência que eu tinha na minha mente. Por isso me tornei ele e atraía o feminino, que a energia masculina de referência desse feminino, Era mesmo que assim. tiro, porrada e bomba. Então, quando eu não estava sendo tiro, porrada e bomba, o outro precisa adotar isso. Salute. Eu espero que não tenha saído no áudio do vídeo. Eu esqueci. Por que ninguém arrota, ninguém peida? A gente tá papeando tanto que pra mim é uma conversa. É uma conversa íntima. Hein? Ela já esqueceu qual é a pergunta que eu fiz.
Não, eu... eu lembro qual é a pergunta. Que se eu aplicar, eu consigo identificar tanto você quanto o meu pai nos relacionamentos que eu tive. Alguns deles, principalmente os mais antigos, realmente, dá pra... Porque eu me incomodava, porque eu só me relacionava com... E aí, popularmente falando, com homem banana. Não me referindo a um órgão genital. Entendeu? Lá ele. Que eram os homens que estavam na energia feminina deles. Então, eu andava, eu O quê? coordenava. Pra sustentar a sua, que você adotou de mim, Uhum. e pra sustentar do seu pai, o feminino deles. Como diria o caldo, manifeste. Tudo interligado. Tudo conectado. E aí, assim, E aí? a gente recomenda esse colapso, porque depois de um tempo chega a ser engraçado ver as coisas acontecendo. Tu olha e tu fica tipo, caraca, olha como é que eu fazia isso. Exatamente. E aí você começa a ver que no fim, por não ter na época a clareza de referências do comportamento masculino que você adotou como referência mental e do feminino, você se relaciona com pessoas para reforçar tudo isso. Explodindo o cérebro de todo mundo arrancando pentelho com pinça. Esse é o nível das conversas aqui de casa. Só mais uma tarde comum, morando com uma terapeuta. Só mais uma tarde comum. E uma mini terapeuta. A Mini é ela. Ai, gente. Cadê o Mickey? Cadê quem? O Mickey. Que Mickey? Você não é a Mini? Ah, o Mickey tá na casa dele. Aí tem que ser Mickeyzão, né? Porque Mickey é sacanagem. Mickey é diminuir. É diminutivo, tadinho. Então, qual foi a dificuldade que você teve para aceitar o comportamento menininha, princesinha? Até é engraçado, porque a gente destrava isso. Eu, no caso, destravei isso nos relacionamentos, mas não destravei nos outros relacionamentos sem ser os amorosos. Então, assim, com amigos, com parentes, a gente olhava a pessoa assim, sentada com o perna pro alto, vendo o circo pegar fogo, e a pessoa não levanta, não pega o extintor. Como assim a pessoa não pega o extintor? Ele é bombeiro? Que, na verdade, essa indagação que ela traz, ela é legal de se olhar quando você percebe que é o seu lado princesa te indagando. Porque fulano pode, você não, coisinha, senta seu rabo aí também. Mas o seu lado psipeso não te deixa. Seu lado princeso. Não, principeso. Princeso. Princeso eu posso aceitar, talvez. E aí você vê que o confronto, ele é todo aqui dentro. É um confronto interno que na verdade é um convite para você agir diferente. E o que você acha, como é que você acha que seria mais fácil? Não posso. Posso, livre. Teve uma mensagem que ela mandou que ela disse que eu tava ficando frouxa. Teve mesmo. Mas por que ela disse isso? Porque você estava saindo da sua energia masculina? E como ela ouve sair da energia masculina dela? E não me carregar! Por que só ela vai sair? E eu não! Nhô. Ai, que dodói. Tem um filme Elementos da Disney que quando a gente viu, a gente identificou assim muito claramente. A energia do fogo é essa energia masculina. E nós temos os 5 elementos em nós.
Claro que uns vão estar numa intensidade maior. Você pode parar? Obrigada. Deitada na minha cama, arrancando as bolinhas da meia dela e jogando assim, ó, na minha cama. Tô fazendo um montinho. É. Normal. E aí, quando a menina da água... Não, era o rapaz, né? Coincidentemente é um homem representando a numa água. energia feminina, representando a água. E aqui em casa a gente criou, assim, um código, eu acho, né? Que quando essa energia aparecia, a gente ficava... Gotinha. Gotinha. Mas isso assim... Não acho que era tão mais tipo... Então, mas é uma resistência. É o que a gente chama, na parte de neurociência, de resistência. Você não está disposta a ser aquela energia. Por isso você julga no outro. Você julga o que você vê no outro, ele mora dentro de você. Que ou você não está disposta a ser. Todo mundo arrancando os cabelos. É. Porque assim... Muitas das vezes a gente ainda dizia, fulano quer tudo na mão. Com essa específica expressão, tá? Vale ressaltar. Exatamente com essas palavras. Essa frase era dita com frequência. E aí quando você para e fala, cara, mas e se o fulano tiver certo? E se eu puder me permitir também querer tudo na mão? E aí é um grande X que agora você vai dar um boom aí. Mas eu vou falar enquanto ela tá ali no telefone, só pra gente ouvir o grito dela. E aí qual é a maneira que o nosso corpo aceitava as coisas na mão? Fazendo a gente ficar doente? Caraca! Porque é cientificamente comprovado, de que quando você tá na luta, na fuga, o teu cérebro está ativado o simpático, que não tem nada de simpático, já tem um vídeo meu aí em algum lugar, cá tem aí, nananã. E aí, nesse simpático, você aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol e a acetilcolina. E aí a sua imunidade baixa. E como a energia do masculino, do fogo, ele tem que ir e vir. Tem que ser uma dança, literalmente. Já viu uma chama? É exatamente assim. Para ele dar lugar ao ar, uma coisa mais leve, mais nananã. Depois ele dá lugar à gotinha, uma coisa mais suave, mais melindrada, nananã. E aí, como isso não acontece, o teu sistema biológico fica com muita informação. Por isso que quando você está nervosa, quando você briga, quando você está triste, alguma coisa desse gênero, falta memória, etc e tal, porque é direcionado realmente o oxigênio para os membros inferiores, para caso você precise correr, e os superiores, caso você precise lutar. Então a energia masculina, ela vem disso também. E aí tem que baixar a imunidade, porque dessa maneira você aceita receber. Porque aí você vai aceitar ser cuidado. E tudo te empurrando pro equilíbrio. Que é onde você deveria estar. Sim. E por que tu soltou um caralho? Não, caraca. Mentira. Olha o vídeo caindo. Cai nada. Aqui só sobe. Lá ele. Fala. Por causa do que tu falou. De ficar doente. Quero que vocês percebam como o ambiente ele influencia inconscientemente. Se você aí é mamãe e você tem uma filhinha que já menstruou, o ciclo de menstruação de vocês vai inclusive começar a coincidir. Se isso acontece com a parte biológica, individual, vocês imaginem o restante das coisas. A vida é cíclica. E aí quando você está num ciclo de energia masculina, eu tenho recebido mensagens de algumas pessoas dizendo para mim, você está tão quieta. Como quem diz assim, ó, como é que você usa não ser barulhenta? Como é que você usa não bater na mesa?
Aliás, tinha amigos meus, e não que eu tenha perdido essa identidade, que diziam assim, ó. Ah, porque a Dina, se você perguntar e foi isso, ela fala logo na sua cara. Sim. E aí, quando eu escolho passar por essa energia agora com consciência, estando permeada mais da minha intensidade feminina, caraca, me veio outra parada aqui. Tu lembra quantas vezes eu disse que eu não era boa fazendo doces? Lembro. Coisas manuais. Salgador masculino. Coisas manuais. Sim. Pra você ver como é que vocês bloqueiam de forma sutil capacidades que vocês já possuem. Eu sou ambidestra. Eu e todo mundo. Muda só os estímulos. Né? Você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Você usa os dois. A pessoa vai largar o vídeo direto pra terapia. Aproveitando, terapeuta Contato aqui embaixo. Link do WhatsApp, na bio. Então, para vocês terem uma ideia, a energia masculina era algo que eu me identificava de uma tal maneira ao ponto de ter que negar a minha feminina, não é incluir. Ah, Dina, mas você já não tinha vencido várias crenças? Não, sim, mas isso não é só sobre crença. Isso é sobre funcionamento. Eu sou analista comportamental também, né? E, obviamente, me autoatendo frequentemente. E eu fui fazer massoterapia. A minha formação de massoterapia é justamente para interligar essa parte da representação de Yin e Yang. Eu já tinha melhorado bastante em algumas questões provenientes da energia feminina, como a minha função materna, por exemplo. Eu saí totalmente do arquétipo da sombra e permiti que os mais velhos pudessem ser indivíduos separados de mim, literalmente, mesmo depois da maioridade, aonde eu não me meto mais. Precisar de mim, tô aqui. Se ele quiser conversar, estou aqui. Se ele quiser auxílio, estou aqui. Mas essas considerações desse fim de semana têm sido foda. Gente, olha aqui. Se liga. Vocês, numa masculinidade intensa, convivendo com uma pessoa ansiosa, que aí te manda uma mensagem do tipo: tá tudo bem? Aí você: tá tudo bem por aqui. E por aí, tá tudo bem também. Aí do nada, manda um post de alguma coisa que você não entendeu metade. Você acha que essa parte masculina na sombra faz o quê? Explode. A parte masculina na sombra, ela traz inclusive a impaciência. Porque você não está aceitando, não tem aceitação. Aliás, a parte masculina, em forma intensa, ela não lhe permite nem deitar e relaxar. Porque relaxamento não cabe a esta energia. Para ter, e aqui a gente não tá falando de homem e mulher, todos dois têm energia masculina e feminina, galerinha. Ah, Dina, prova isso no meu corpo. Então você tem olhos, boca, o olho tá na cabeça. Seu corpo já tem terminologias de A e U, por isto. Sua vida também. Algo mais? Não.
A gente tá em Vamos 2 encerrar a horas. depilação com pinça de vocês. Por hora. Por hora. Até a próxima. Ou não. Compartilhem pra quem você acha que precisa. Ou pra quem não precisa. Escreve aí embaixo Só o que é que compartilhem. vocês acham. Qual energia está disfuncional, porque tem uma questão também que é inversa, né? As pessoas que estão funcionando com uma energia exacerbada feminina, elas podem estar trabalhando com essa energia, sendo essa energia na parte da sombra, ao invés da luz. Me distraí aqui com ela. Separando os cachinhos. Olha, aqui é firme, gente. Aqui Ah, nem vem que o nosso TDAH aqui são amigos. é firme. Se eu deixo essa câmera ligada um dia inteiro aqui dentro. A gente ia ficar famosa muito mais rápido. Eu já falei pra gente ir pro Big Brother, a gente perdeu a oportunidade que era em dupla. Você não foi? Você não quis ir? Mas aí quando eu solto umas pérolas aqui dentro de casa, mãe, se isso fosse uma internet, ia ser cancelado. Porque agora a internet é um mimizento, assim, Jeová, né? Aquele jardim de infância onde todos querem brigar com a tia da escola. Então, é 50-50. Metade cancelaria, metade ia mais a super, hiper, mega, ultra engraçado. E não, gente, eu não sou um personagem, entendeu? Mas isso aqui é real. Isso aqui é a realidade. Tanto é que quando veio a Dona Hermínia, fui intitulada de tal. E tá aí também, tá? Esse personagem da Dona Hermínia é justamente esse desequilíbrio energético. É verdade. É verdade. Beijo, fique bem. Beijo. Beijo na bunda até segunda. Então, você sabe que você tem que botar a cara aqui que ninguém sabe quem é tu, né? E por que tem que saber? Ela não é obrigada a nada. Beijo, fiquem bem.